Bom dia, olá, sejam bem-vindos. Obrigado por estarem aqui conosco no domingo. Mais um dia, mais um domingo. Estudamos o Ceifa de Luz, hoje capítulo 24, mais alto. Bom dia. Então pedimos a Jesus, ao Mestre amado, Senhor dos destinos, excelso amigo, que possa nos ajudar em nossas caminhadas, transformarmos-nos em nossos quereres, a fim de que ganhemos força para seguirmos adiante, Senhor. Amado Mestre, não nos deixe, esteja sempre conosco. Bons espíritos que nos guiam. Isso é um momento de reflexão importante. Que elas sejam compartilhadas conosco mesmos. Que elas sejam aproveitadas para que não sejam palavras vãs, sem sentido e sem utilização. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade, que assim seja. Bom dia Joyce, Ana, bom dia Sandrinha, tudo bem meninas? Muito obrigado por estarem aqui conosco. Bom, vamos lá. Hoje, Ceifa de Luz, capítulo 24, o livro do Chico, do Emmanuel, o orientador do Chico, que nos trouxe tão belas lições. Mais alto, ele comenta uma passagem que está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 32. Lucas 6, 32. Se amais somente os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Hoje nós vamos fazer diferente, tá? Hoje a gente vai ler a notícia do Emmanuel e depois a gente vem falando dela. Vamos lá. Diz Emmanuel: evidentemente, é sempre fácil estimar os que nos amam, valorizar os que nos servem, apoiar os que nos aplaudem, alegrarmos-nos com aqueles que se nos regozijam com a presença, solidarizarmos-nos com os que nos seguem, louvar os que nos reverenciam, ajudar companheiros agradecidos e trabalhar com os que se afinam conosco. Em Jesus, porém, a vida nos impele a diretrizes mais altas. É preciso desculpar os ofensores e orar por eles, compreender os que nos desajudem, respeitar os que nos desaprovam, abençoar quantos nos criem problemas, prestigiar as causas do bem de todos, ainda quanto partam daqueles que não nos comunguem os pontos de vista, admirar os opositores naquilo que demonstrem de útil, auxiliar os irmãos indiferentes ou incompreensivos e contribuir nas boas obras, junto daqueles que nos desconsiderem ou hostilizem. Como é fácil de anotar, tudo agrada quando se trata de agir segundo os padrões de vivência que nos lisonjeiem a personalidade. Entretanto, para servir com o Cristo, é necessário colaborar na construção do reino do amor, com a obrigação de erguermos-nos mais alto,
para esquecer o próprio egoísmo e realizar algo diferente. Gente, a gente que lê Emmanuel toda semana, e vocês estão comigo, né? Porque eles participam dos nossos estudos aqui, não só os de domingo, né? Os outros estudos da casa, sempre tem Emmanuel. Isso foi uma bênção para o nosso movimento espírita, né? Porque o movimento espírita recebeu, através das mãos do Chico, um espírito redimido, né? Um espírito que conviveu com o egoísmo, conviveu com o orgulho, com a vaidade exagerado do homem, né? Pela vida que ele mesmo revelou para a gente. E aí ele traz eu não sei dizer, quantificar, mas quantos ensinamentos, né? Quantos capítulos que o Emmanuel nos trouxe. Agora, assim, lendo o Emmanuel, né? Hoje me parece um pouco mais simples de entender o Emmanuel, né? De compreender, porque o Emmanuel ele fala bonito, né? Escreve bonito. Por quê? Porque é próprio das almas, né? Num padrão acima. Muito bem. Mas quando o Emmanuel coloca assim, entretanto, até arrepia, sabe? Porque a constatação, ela é poderosa, né? É o que ele faz aqui. O texto dele é todo assim, né? Ele vai mostrando positivamente como nós nos relacionamos com aqueles que nos querem bem, aqueles que nos esposem os ideais, aqueles que nos acariciem os nossos corações, aqueles que os familiares gostosos de conviver, os amigos, né? É muito fácil conviver com esses, né? Não é nenhuma obrigação conviver com pessoas que nos fazem muito bem. Claro que não. Aí ele diz, aí o Emmanuel coloca o entretanto. O entretanto para o Emmanuel é a continuação, né? Entretanto, para servir com o Cristo é necessário colaborar na construção do reino do amor, com a obrigação de erguermos-nos mais alto e esquecer o próprio egoísmo e realizar algo diferente. Então, conviver com o bem, esse bem que a gente entende, né, com as pessoas que nos fazem bem, com as pessoas que pensam como nós, né, com que você tenha uma afinidade, isso não é esforço nenhum, zero. Uma mãe amar um filho, esforço nenhum, né? Um filho ser grato à mãe, ao pai, esforço nenhum. É claro que a responsabilidade se torna maior quando isso não acontece, né? Mas aí é uma situação adversa, normalmente é o contrário, né? Em geral, nós podemos entender que os filhos são gratos e amam os pais, e os pais têm orgulho dos filhos e amam estar perto dos filhos. E isso é o normal, né? Fora disso, são situações que não nos competem julgar e nem vamos entrar nesse entendimento hoje, tá bom? O que eu queria ressaltar hoje nos estudos, isso aí é uma passagem muito conhecida de Jesus, né? Se amais somente os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Se você gosta só daqueles que gostam de você, o que isso tem de extraordinário? Jesus, como grande educador que a maioria de suas lições, de seus apontamentos, eles são positivos e são dessa forma. Se amais somente o que vos amam, qual é a vossa recompensa? Ou seja, o que você espera recolher, né, de positivo para a sua vida se você gosta só de quem gosta de você?
Jesus foi muito direto no messianato dele. Tudo que está escrito no Novo Testamento, né, nos evangelhos, que foi dito por Jesus, é muito direto. Você fala assim, Daniel, mas e as parábolas? Algumas parábolas têm enfoques que trazem um êxtase para a pessoa que está desmembrando, e isso é conjectura, gente. Isso é interpretação, tá? Parábola do semeador, quando ele fala do semear, ele está sendo muito claro, por exemplo, com o lançar as palavras, né, no terreno fértil dos corações. É muito simples. Então Jesus usava figuras de linguagem simples. Bom dia, Ivete. Como ele é agora, ele diz, se você, homem, que se julga tão bondoso assim, só gosta daqueles que gostam da mesma coisa que você, desculpa, não tem mérito nenhum nisso. Isso é muito atual, não é, pessoal? 2021, isso aqui foi dito há quase 2000 anos. 2021, nós ainda convivemos com isso, né? Com essa dificuldade. E nós mesmos convivemos, todo mundo convive, porque é gostoso você estar perto de alguém que pensa igualzinho a você. Agora, você respeitar uma ideia diferente da sua, cara, isso é muito complexo. Né? A gente vê hoje em dia, é muito complexo. Só que, segundo Emmanuel, isso é construir o reino de Deus. É entender que cada um tem o seu tempo e cada um tem uma maneira de pensar. Nós estamos sendo porta-voz aqui para um ensinamento, vocês podem ter certeza, que nos constrange, porque eu estou falando para vocês aqui, né? Estou com a câmera aberta em casa falando para vocês, e eu não consigo ser assim. Ainda não, mas eu estou fazendo meus esforços, mas eu não consigo. Então, assim, é constrangedor falar de Jesus, porque a gente não segue Jesus, minimamente em alguns momentos das nossas vidas. Mas, no geral, nós não seguimos Jesus. Se você for repensar os ensinamentos e os apontamentos que Jesus nos traz, dificilmente a gente corre assim, vai ticando a lista. Esse sim, esse sim, esse sim, esse sim. A não ser que você queira se enganar, né? Nós queiramos nos enganar, né? Dizer que nós fazemos quando nós não fazemos. Não é o caso. Você está sozinho aí na sua casa escutando, ou com o parceiro, não precisa mentir para você mesmo. E como eu não vou mentir para mim mesmo. É muito difícil amar uma pessoa que pensa muito diferente de mim. Em qualquer relação, né? Em qualquer situação. Aí a gente pode assim entrar numa questão de semântica, né? De interpretação. Será que esse amar, Daniel, é o amar mesmo? É o amor que une as famílias, une o pai e mãe? Bom dia, Célia. Será que Jesus disse isso mesmo? Conforme a gente sempre estuda aqui no nosso domingo, no Ceifa de Luz, nós vamos lá buscar a frase em original grego e nós chegamos assim: e se amar os que os amam, que tipo de bondade íntima é? Pois o pecador ama os que os amam. Então, é a mesma coisa. Só que essa frase em grego deve ter um probleminha nela. Por quê? Porque é repetida a palavra amar 4 vezes. Né? Deve ter um probleminha. Porque Lucas, num versículo, repete 4 vezes a mesma palavra. Ele deve ter errado, né? Sim ou não? Ah, é. Se amar os que os amam, que tipo de bondade íntima é? Pois o pecador ama
os que o amam. Nossa, redundância, né? Usou 4 vezes a mesma palavra. Não sei se foi isso mesmo que Jesus disse. O que vocês acham? Usou 4 vezes a palavra ágape, que é amor incondicional. Bom, não tem nada de errado. Errado está eu pensar que exista alguma palavra que esteja ali à toa, né? Se numa frase tão pequena essa palavra é repetida 4 vezes, opa, acendeu um sinal aí pra gente. Porque o ágape, ele não é um amor comum. Não é o amor que eu sinto, por exemplo, por uma pessoa que eu gosto muito, né? Uma pessoa que fala das mesmas coisas que eu falo. É muito mais que isso. O ágape é um amor incondicional. Você tem alguma pessoa na sua vida que você tem um amor incondicional? Se sim, garanto que são poucos, né? Ou é pela mãe e o pai, pelo filho, pelo irmão, talvez um amigo, mas não garanto que isso exista tão assim. Porque o amor incondicional é sem condições alguma. Então não tem nenhuma condição que você não faça tudo o que você puder, inclusive entregar a própria vida para essa pessoa. Você tira o seu coração e põe no coração no peito do outro para bater por ele. Se isso é um sim, então esse é o que Jesus disse. Ágape. Se for um degrau abaixo disso, nós já falamos em outros estudos anteriores, é o philos, né? Que é um amor com condições. Já é um amor, já é um gostar, já é um querer estar junto, né? Só que ele impõe algumas condições. Por exemplo, que você espose aquilo que eu goste também, porque eu gosto de você bastante, muitão. Até aceito se a gente tem alguma diferença e tal. Mas não vou até o fim do mundo por você. Até te ajudo. Você tá com um problema, eu te ligo para saber, mas não passa muito disso. O ágape não é assim. O ágape é incondicional. Então, essa é a reflexão, né? Por quantas pessoas nós sentimos essa sensação, nós temos essa operação dentro de nós, amar incondicionalmente. E aí, para a gente entender, né, por que Jesus chegou nessa frase, né? Por que o Evangelho de Lucas traz essa frase ali nesse momento, né? Por quê? Tem um contexto por trás dela. Aí a gente vai ler o capítulo todo, que é o 6 de Lucas, e o título do capítulo é assim: Jesus é Senhor do sábado. Sábado? Hoje é domingo. É o primeiro dia da semana. Né? Sábado é o último. De onde vem isso? Né? Então Jesus é o Senhor do sábado. Primeira passagem importante desse capítulo, lá no comecinho do Evangelho de Lucas, diz assim: é uma passagem que Jesus caminhava pelas searas com os discípulos, né? Pelas searas, entenda assim, pela parte rural, né? Pelas fazendas, pelas pequenas propriedades. Ele estava indo para algum lugar com os discípulos. Ele estava falando de Deus. E os discípulos estavam com fome. E aí eles colhem algumas espigas de milho para comer, para se alimentar. Era fome. Gente, imagina a Palestina há 2000 anos. É um terreno árido do caramba, né? Imagina quantos lugares existiam com a possibilidade de você recolher alguma coisa para você se alimentar. Devia ser uma coisa complexa.
E eles estavam com fome, caminhando há muitos dias e, de repente, um milharal. Eles recolhem uma espiga de milho cada um para fazer ali, fazer uma fogueirinha lá e comer, né? Para não morrer. Só que eles são vistos pelos fariseus, né? Qual é a representatividade dos fariseus? Aqui para a gente no contexto de hoje. Os fariseus são aqueles que apontam os dedos e dizem: olha lá, olha lá, olha o que eles estão fazendo ali. Vê se pode uma coisa desse. São os que julgam. São aqueles que não veem a trave nos próprios olhos e acusam o irmão de ter um cisco no outro olho. Basicamente é isso. São os egóicos, né? É o ego exagerado, imaginando que ele é um presente de Deus na Terra, né? Como diz eu li uma coisa, achei muito gozado, é o alecrim dourado, né? Que nasceu no campo sem ser semeado. Ele se acha o máximo, né? Porque ele faz tudo corretamente. Aponta o dedo e fala assim, e vai cobrar de Jesus, que era o mestre dos discípulos. Os seus discípulos estão comendo e hoje é sábado, estão colhendo. Jesus não perde a linha, né? Diz para ele: vocês são tão entendidos e não leram o que está escrito na lei. Né? E aí Jesus recorda uma passagem que está no Antigo Testamento, se eu não me engano é no livro... É uma passagem de Davi. Só que quem precedeu Davi foi Salomão. Eu acho que é o livro de Salomão. Eu não sei exatamente qual é o livro. Mas é uma passagem do rei Davi, do grande rei Davi, em que ele foge com os seus mais próximos, né? Já era rei. Antes disso foi um comandante. Ele foge porque ele foi descoberto por causa de uma bagunça que ele criou lá, e eles estavam com muita fome. E eles chegam numa sinagoga qualquer e assaltam os pães da proposição, que eram os pães que eram feitos pelos sacerdotes e eram oferecidos a Deus. Era como se fosse uma oferenda a Deus. E eles não entram lá, pegam o pão e saem comendo. Estavam com muita fome. E Jesus, na hora, mostra essa passagem para eles assim: olha, vocês são fariseus e não leram isso, ou não entenderam, ou estão ignorando. Como a dizer assim, existem interpretações para isso. Os discípulos tinham fome de morte. Precisavam comer, como Davi fez há 1000 anos antes. Então, essa é uma passagem muito interessante, né? Então, aqueles que pensam como nós pensamos, bacana, esse aí eu gosto mesmo. Agora, aqueles que eu tenho que conviver pela imposição da vida e ele não pensa do jeito que eu penso, aí eu ajo como um fariseu. Eu aponto o dedo e falo: olha lá. Gente, eu estou muito constrangido nesse estudo de hoje. Muito. Mas vou continuar. Aí eu aponto o dedo e falo assim: olha lá, vê se pode uma coisa desse tipo. E para construir e contribuir com o reino de Deus, é preciso subir um degrau, né? Ao menos se esforçar para subir esse degrau. E Jesus traz uma frase assim que ele termina cada um dos ensinamentos desse capítulo. Ele diz assim: o Filho do Homem é Senhor do sábado, né? O Filho do Homem, ele não está fazendo referência a ele: eu sou filho de Deus, então eu mando no sábado. Não é isso. Filho do Homem é objetivo da humanidade. Filho é o que sai das suas entranhas, é o que você oferece, né? Simbologicamente. Então, Filho do Homem é o objetivo da humanidade, ou o fim da humanidade, o que a humanidade entrega depois de um ciclo de
dificuldades num período de mais calmaria, né? É um presente bom, é um presente bacana, né? É algo que foi concebido, né, pela dor, mas hoje é uma graça. Esse é o Filho do Homem. Então o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ele passa a entender que essa mecânica de contar os dias e o dia da importância disso, daquilo, aquilo ali é balela. Se o outro gosta de uma coisa, se o outro gosta de outra, isso não faz sentido para a construção do reino de Deus. Então, Senhor quer dizer assim, ele está acima do que seja a significação do sábado, do sétimo dia. Nós vamos entrar nisso, tá? O que é o sétimo dia? Passado um tempinho, o evangelista Lucas continua o capítulo falando sobre o Senhor, Jesus é o Senhor do sábado. Ele entra na passagem do homem da mão mirrada, que é uma passagem bastante conhecida. Ele fala de um homem que tinha uma mão encolhida, mirrada mesmo, pequenininha. E Jesus entra numa sinagoga para orar, num dia de sábado, né? E ele vê o homem da mão mirrada. O homem vem procurando a dádiva, né? Vem magnetizado por Jesus, e Jesus pede para ele: estende a mão. E era a mão direita, né? O lado direito é o lado da observância da lei do sábado, por exemplo, né? Que era um sábado. Então é o julgamento excessivo, é o apontar de dedos, né? É o dizer que o outro é pior do que você, porque ele pensa diferente. A sua maneira de ser e agir e viver é melhor do que a do outro. Então, o homem da mão mirrada estende o braço e é curado por Jesus. Jesus transforma a mão dele numa mão comum, numa mão igual à esquerda, né? O sentimento estava ok, o lado esquerdo. Agora, a razão não estava. A razão estava desequilibrada. Ela estava encurtada. Era mirrada, segundo o Evangelho. Então, e fez isso num sábado. Não preciso dizer que os hebreus, os fariseus, ficaram doidos da vida. Depois tem a escolha dos 12 discípulos, né? O Lucas conta isso rapidamente e passa pelas algumas bem-aventuranças que Jesus falou, vários ensinamentos, e chega nesse ensinamento aí: se amais somente o que vos amo, qual é a vossa recompensa? Então ele vai trazendo vários versículos que costuram essa colcha de retalhos para a gente, para dizer que é preciso deixar de lado essas questões, né, de condicionantes, né, essas questões que colocam entraves para que nós amemos-nos uns aos outros. Então, isso tem relação com o sábado? Tem relação com o sétimo dia da semana? Sim, total, né? Qual que é a primeira menção bíblica dos 7 dias, né, do sétimo dia? É na criação, lá no livro Gênesis. Nós estamos estudando ele aqui nas quintas-feiras, no livro A Gênese de Allan Kardec, que tem a relação com o livro Gênesis de Moisés. Aliás, o nome tem esse motivo, né? A gente está aprendendo com Kardec como é que funciona o pensamento racional olhando para o Antigo Testamento, para a Bíblia. Bom, então o que é o sétimo dia, né? Que está lá relacionado no Gênesis? Deus criou, né? Cada dia da semana foi criando uma coisa. Allan Kardec foi analisando que racionalmente Deus não criou a Terra em 6 dias e descansou no sétimo, que é isso que está escrito, porque não é possível, né,
Aí você fala assim, mas tudo é possível para Deus, mas Deus não ia operar contra a própria lei, né? Que foi dele criada, foi por ele criada. Então assim, 7 dias para fazer um planeta, impossível. E está comprovado isso pela ciência, né? E aí Kardec sabiamente faz a relação com as eras geológicas, né? Que é o que a ciência estudou para chegar nos 6 dias da criação e o 7º, que é a abertura, que ainda virá, tá? O 7º não veio. E diz o Gênesis que o 7º dia é o dia do descanso, não é assim? Deus, depois de ter criado durante 6 dias incessantemente, precisou de um descanso. Gente, simbólico, tá? Deus não precisa de descanso nenhum e também não opera com as mãos, não tem mão, né? Mas o 7º dia, o sábado, ele foi eternizado pelos hebreus, né? Desde então, como sendo o dia do repouso, do descanso. Repousar e descansar do quê? Não fica todo mundo dormindo? Inclusive, demonstra aqui no Evangelho de Lucas que eles estavam numa sinagoga, eles estavam então orando, né? Então o que é que acontece? Existem 39 proibições para o dia do sábado hebreu, 39, tá? Tem relação com as 39 chibatadas e não pode passar disso, que o Paulo recebia quando ele era penalizado, lá no livro Paulo Estevão. Mas nós não vamos entrar nisso também, porque isso aí vai ficar muito longo. Mas o 39 tem um porquê, né? Então existem 39 ações proibidas. Eu vou falar só algumas, né? Semear é proibido, orar, arar a terra, preparar a terra é proibido, agrupar feixes, né? Colher, por exemplo, do trigo e agrupar aqueles feixes é proibido, debulhar o milho é proibido, dispensar, catar e colher. Então, a colheita é proibida no dia de sábado. Ou você faz antes, ou você faz depois. E o sábado é das 18 horas, mais ou menos, é no pôr do sol, né? No pôr do sol da sexta-feira com o pôr do sol do sábado. São essas mais ou menos 24 horas, né? Porque tem diferença de época para época. O pôr do sol de um dia com o pôr do sol do outro dia. Do pôr do sol da sexta com o pôr do sol do sábado. Então, era proibido colher. Foi nisso que o fariseu apontou o dedo. Foi exatamente por isso. Essa proibição do sábado. Mas Jesus mostrou para ele que aquilo ali não era uma colheita para que ele guardasse o milho. Aliás, o milho nem dele não era. Era para comer. Por quê? Porque prevê dentro desses apontamentos, e foi isso que Jesus mostrou para ele. Esse ensinamento que Jesus trouxe para ele. Porque, excepcionalmente, contudo, em caso de risco de morte, a fome é um risco de morte. Fome. Não é a fome que a gente sente do espaço que seja do almoço para o jantar. Não é essa fome. Tá? É fome. Aqueles que passaram alguns dias comendo quase nada. Certo? É uma fome da morte mesmo. Um pouquinho mais, ele não tem mais energia para caminhar. Então, assim, em casos de risco de morte, quaisquer das proibições podem ser deixadas de lado. Eis que o valor mais caro ao judaísmo é a vida. Isso está escrito no Talmud, que é um dos livros sagrados do judaísmo. O que é mais importante é a vida. Então, se o homem estiver doente, ele pode pegar uma espiga de milho, ele pode pegar o que ele quiser na lavoura para ele comer. Jesus está dizendo para eles, vocês estão querendo acusar as pessoas a qualquer custo, só porque elas pensam diferente de você. Jesus não está sendo direto, gente? Foi como eu abri a nossa conversa de hoje. Jesus é direto. O tempo todo. É a gente que começa
dá uma interpretação aqui, outra ali, e não entende que com Jesus o buraco é mais alto, né? Não é mais baixo. O dia então do descanso do hebreu, que é o 7º dia, eles chamam de Shabat, é um dia para meditação, é um dia para reconhecer o ciclo que se finda, né? Esse descansar de Deus, simbolicamente para o povo hebreu, é um feedback. É uma palavra que é difícil a gente traduzir, né? Do inglês. É um retorno, né? É um aprovar ou desaprovar de tudo que aconteceu durante um ciclo. É como se você tivesse um ano trabalhando, né? 11 meses trabalhando, aí você tem um mês de férias. Não é isso? Quando a gente trabalha 12 meses, você tem um mês de férias. Então, não é 11, é 12. Então, você tem um ciclo inteiro que você trabalhou, aí você vai passar 30 dias de férias merecidas. São 30 dias que a gente deveria olhar para esse ciclo e pensar assim, nossa, o que eu construí durante esse um ano, né? Qual foi a minha relação com o trabalho produtiva, a minha relação que eu mantive bacana, ou aquilo que não foi muito bom, que dá para melhorar. Então, basicamente é isso. O 7º dia para o povo hebreu é a mesma coisa. É um dia de meditação, é um dia que ele busca mais fortemente a espiritualização, o momento de se encontrar consigo mesmo, né? É isso. Não tem jejum, eles não ficam sem comer, isso não existe. Às vezes a gente imagina que seja isso, não é. Tá? A única coisa que eles não fazem é fazer a comida, né? Pegar a comida, cozinhar, não, isso eles não fazem. Comida já está pronta. Inclusive, o começo do Shabat é um grande jantar. No pôr do sol da sexta-feira, ele começa com um jantar. As pessoas se encontram da família, né? Oram, agradecem pela semana e eles comem juntos, né? É uma tradição, isso é bonito, né? E passam ali as 24 horas meditando, sem o trabalho ostensivo, né? Sem a obrigatoriedade do trabalho ostensivo, basicamente é isso. Então, assim, eu acho que eu falei tudo aqui sobre isso, né? Não, olha só. Tem 3 grandes objetivos o sábado, além da meditação, né? Tem 3 coisas que acontecem para esse povo. Eu achei isso sensacional. A primeira coisa eles se lembram do Egito. Não, mas o Egito foi muito antes. Como é que eles guardam aquilo na lembrança, né? O que significou a passagem do povo hebreu para eles no Egito? Prisão, né? Cerceamento da liberdade. Era prisão. Eles não estavam lá porque eles queriam. Primeiro que eles chegaram no Egito para matar a fome. Olha como casa com o nosso estudo de hoje. A região ali da Palestina passava por grandes secas, períodos de seca, fome, não tinha o que comer. Então eles caminharam em busca de terras melhores, chegaram no delta do Nilo, né? No Egito Antigo, Nilo do Rio Nilo. Então eles fazem questão de lembrar disso, né? De agradecer a Deus e a lembrar desse momento de prisão. O outro ponto importante é que eles comemoram a criação universal, né? Eles olham para os céus. Quanto possível, a alimentação deles no dia do sábado, ela é feita ao ar livre, né? Se for possível, se não tiver frio demais, porque eles comemoram a criação universal. Eles louvam Deus por isso. E o terceiro ponto eles experimentam
uma experiência, uma pequena experiência messiânica. Messiânica tem a relação com o Messias que há de vir para o povo hebreu, né? Para o povo hebreu, eles estão esperando ainda aquele enviado, né? Supremo, Senhor dos senhores, à terra. Alguns hebreus já compreendem como tendo vindo um quase Messias, que foi Jesus. Bom, isso é uma linha dentro do judaísmo que já pensa isso, né? Mas eles ainda esperam. Então, a experiência messiânica no sábado, para eles é muito importante, né? A experiência do contato com a ancestralidade e com a posteridade, que é ainda esperar o Messias, ainda esperar a chegada daquele que salvará o povo deles, certo? Então, mais alto, meus amigos, se amais somente o que vos amam, qual é a vossa recompensa? Está explicado no capítulo 6 de Lucas inteirinho, né? Falando sobre o sábado, sobre esse egoísmo de nós mesmos ainda, de querermos que o outro pense exatamente do jeito que a gente pensa, porque senão não dá para conviver comigo. E Emmanuel chama atenção que é preciso um passo a mais, é preciso subir um degrau na escada, porque não tem nenhum mérito gostar daquelas pessoas que fazem tudo que você faz, da maneira que você faz, que participam do seu lar, das coisas boas que você acredita que seja, tá bom? Bom, foi um estudo para a gente refletir, pelo menos para mim, para abrir a nossa semana aí. Primeiro dia da semana é o domingo, e que a gente tenha uma semana pacificada, uma semana de realizações, e que Deus possa confortar o coração de todos vocês. Obrigado por estarem aqui com a gente. Beijos.